Nesse canal, gosto de explorar as versões para todos os mitos, personagens e fatos das histórias desse mundo e do outro, o mais atemporal possível. Tento trazer algo para nos fazer pensar, não para convencer. Peço com humildades. Inscreva-se, curta. Sempre estarei explorando aqui os limites das crenças, dos tempos e das opiniões. Bem, vamos lá. Desde os primórdios da humanidade, algo dentro de nós clama por respostas. Queremos entender o que há além da morte, o que se esconde nos cantos escuros do mundo, o que está por trás do véu invisível que separa o visível do invisível. E nessa busca por sentido, muitos se voltam para práticas milenares, antigas fórmulas esquecidas, rituais proibidos, que prometem poder, revelação ou comunhão com o sobrenatural. Mas o que acontece quando a curiosidade encontra forças que não foram feitas para serem manipuladas? O que ocorre quando alguém insiste em abrir uma porta que não deveria jamais ser tocada? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas histórias mais perturbadoras e perigosas, envolvendo rituais sobrenaturais que deram terrivelmente errado. Relatos reais de pessoas comuns como eu e você, que cruzaram limites invisíveis e acabaram pagando o preço. Seja por ambição, desespero ou simples curiosidade, elas se viram diante do incontrolável, presas em labirintos de medo, loucura e morte. Prepare-se para conhecer 7 histórias arrepiantes de práticas místicas que fugiram completamente do controle. Este não é um vídeo sobre entretenimento, é um alerta. E antes de começarmos, fica aqui o aviso mais importante. Nada do que você ouvir aqui deve ser repetido, testado ou imitado. Rituais, por mais simbólicos que pareçam, têm poder, mesmo quando você não acredita. Principalmente quando você não acredita. Não brinque com o invisível, porque o invisível não brinca com você. Vamos começar com um dos casos mais misteriosos do século XXI. Em 2013, Elisa Lam, uma jovem estudante canadense de 21 anos, hospedou-se sozinha no enigmático Hotel Cecil, em Los Angeles. Dias depois, seu corpo foi encontrado boiando em uma das caixas d'água do prédio, em um estado que deixou os investigadores perplexos. Nenhum sinal claro de violência, nenhum vestígio de luta. O que chamou a atenção do mundo todo, no entanto, foi o vídeo da câmera de segurança do elevador, gravado pouco antes de sua morte. Nesse vídeo, Elisa aparece se comportando de maneira extremamente estranha. Ela entra e sai do elevador diversas vezes, pressiona os botões de forma desordenada, esconde-se no canto como se estivesse sendo perseguida por algo invisível e faz gestos com as mãos como se conversasse com uma entidade que ninguém mais podia ver. A gravação se tornou viral e gerou milhares de teorias. Uma delas apontava para um ritual conhecido como jogo do elevador, um suposto método coreano de se comunicar com outra dimensão. Segundo essa lenda urbana, ao pressionar uma sequência específica de botões em um elevador vazio, você ativaria um portal que transportaria sua consciência, ou seu espírito, para um mundo paralelo. Parte do ritual envolvia a aparição de uma mulher misteriosa no elevador. O aviso era claro: não fale com ela, não olhe para ela. Se você falhar, nunca mais voltará. A semelhança entre o comportamento de Elisa e os passos desse ritual alimentou ainda mais a teoria de que algo sobrenatural estava em jogo naquela noite. Seria apenas uma coincidência? Ou Elisa, sozinha e vulnerável, teria tentado algo que nunca deveria ser tentado? O Hotel Cecil, por si só, já era um lugar amaldiçoado. Durante décadas, foi palco de assassinatos, suicídios, desaparecimentos e sede temporária de serial killers notórios, como Richard Ramirez. O local acumula uma energia pesada, densa, quase palpável. Às vezes, não é preciso sequer invocar algo. Basta estar no lugar errado para que o mal encontre um jeito de se manifestar. E talvez Elisa tenha sido apenas mais uma vítima do que ali habita. Nosso próximo caso nos leva ao México em 2006. Um grupo de adolescentes fascinados por ocultismo e fartos da banalidade da vida cotidiana resolveu realizar um ritual satânico.
Influenciados por fóruns online obscuros e livros de magia negra, eles desenharam símbolos com sangue animal, recitaram versos em latim e queimaram ossos e ervas, enquanto invocavam um ser que chamavam de o Sussurrador. O que começou como uma brincadeira se transformou em um pesadelo. Um dos jovens entrou em transe, começou a gritar de forma inumana e a se automutilar com uma faca enferrujada, dizendo que algo estava dentro dele. Nos dias seguintes, os membros do grupo relataram fenômenos aterradores. Vultos no quarto, pesadelos vívidos com entidades de olhos negros, sensação de estar sendo observado e, o mais inquietante, o som de sussurros que ecoavam dentro da cabeça, mesmo no silêncio absoluto. Um dos participantes tentou suicídio 2 semanas depois. Outro fugiu de casa. O terceiro foi internado com um surto psicótico e passou a repetir uma única frase: "Ele está vindo. Ele quer que eu traga outros." A escola e os pais se mobilizaram, buscando ajuda espiritual e psicológica. Mas o trauma já havia se instalado. O ritual, ainda que interrompido, parecia ter deixado uma porta entreaberta. E aquilo que veio não estava disposto a ir embora tão cedo. Mas não é apenas no Ocidente que essas histórias se manifestam. No Japão, uma tradição antiga de rituais de reencarnação acabou se tornando um caso de horror real. Um grupo de espiritualistas acreditava que poderia, por meio de isolamento, jejuns prolongados, cantos e indução à quase morte, permitir que a alma de um mestre ancestral reencarnasse em um dos membros. O processo exigia que o escolhido fosse levado a um estado limítrofe entre a vida e a morte. Durante uma das sessões, a vítima simplesmente não voltou. A tentativa de revivê-lo fracassou, e o grupo, desesperado, tentou ocultar o corpo. Quando a polícia descobriu o caso, não havia apenas uma morte, mas vários registros de pessoas desaparecidas relacionadas àquela seita. O suposto ritual de iluminação era, na verdade, um experimento perigoso que manipulava a fragilidade da alma humana. Eles acreditavam estar abrindo um canal para o divino, mas abriram, ao que tudo indica, um abismo. No Kuwait, uma família desesperada por respostas decidiu recorrer ao misticismo antigo em busca de cura para a filha mais velha, acometida por uma doença inexplicável. Diziam que era depressão. Mas ela gritava, dizia ouvir vozes e se recusava a comer. Os pais, já sem esperança, procuraram um antigo feiticeiro local. Ele os orientou a realizar um ritual de invocação de um djinn, uma entidade presente no folclore islâmico, que pode ser tanto benigna quanto demoníaca, dependendo de como é conjurada. Na noite do ritual, queimaram ervas amargas, recitaram passagens específicas do Alcorão ao contrário e marcaram símbolos no chão. No início, tudo parecia inofensivo, mas a partir da 3ª noite, as coisas começaram a acontecer. A filha passou a falar línguas que nunca havia estudado. A casa foi tomada por um odor de enxofre. Luzes piscavam sem explicação e objetos eram arremessados no ar. Um vizinho chegou a ser hospitalizado após ser atacado por algo invisível. A família, em pânico, fugiu. A casa permanece vazia até hoje, abandonada, amaldiçoada, evitada por todos que vivem nas redondezas. No Ocidente, um nome ecoa quando falamos de rituais perigosos: Aleister Crowley. Considerado por muitos como o mago mais influente e perigoso do século XX, Crowley se dedicou por anos ao ritual de Abramelin, uma prática cabalística que prometia contato direto com o santo anjo guardião. No entanto, para que a comunicação ocorresse, era necessário primeiro enfrentar as entidades demoníacas que tentariam impedir o contato. O processo durava meses de isolamento, abstinência, meditação e recitação de mantras. Crowley iniciou o ritual em sua casa, a infame Boleskine House, na Escócia, mas nunca o concluiu. Ele foi chamado para outra missão e partiu, abandonando o processo pela metade. Segundo os registros, a casa se tornou um verdadeiro portal. Pessoas que visitaram o local relataram visões de monstros, entidades deformadas, gritos durante a madrugada e mudanças abruptas de temperatura. Acidentes bizarros passaram a ocorrer nas proximidades. Décadas depois,
o guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, comprou o imóvel, fascinado pelo ocultismo. Mas logo desistiu de viver ali. Disse que a atmosfera era insuportável. Crowley abriu uma fenda e nunca a fechou.